Na casa do Pai, há alegria, há abundância, há alegria. Louvado seja Deus. Eu não versículo 13, no livro louvado seja Deus. Eu mesmo, capítulo 14, no versículo 15.
Creio que o Senhor Deus final para nós. Então disse o Senhor a Moisés: por que clama a mim? Vistam os filhos de Israel que marcham, e tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e deixe para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar inteiro. Repetindo o versículo 2. Então disse o Senhor a Moisés: por que clama a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Amém? Uma história da Bíblia bastante conhecida, bastante lida, e também bastante pregada. Nós conhecemos quando o Senhor Deus disse para Moisés que voltasse ao Egito e falasse para Faraó que deixasse o povo de Israel sair do Egito e morava. E no momento que eles saem do Egito, a Bíblia diz que o Senhor Deus ia levando eles por um caminho para chegar à terra prometida, a terra de Canaã. Era um caminho que talvez seria uma distância bem mais perto, uma distância que o povo seguia, eles alcançariam o objetivo. Mas a Bíblia diz que o Senhor Deus falou com Moisés que eles voltassem e entrassem ali e ficassem entre Herodes, entre Migdol. Amados, são dois lugares onde nós podemos bem observar que estava ali à frente o mar também. E o outro lado estava algumas montanhas. Todos nós sabemos que um povo, quando está em fuga, ou até mesmo quando alguém está saindo, ele jamais vai querer refugiar, ou ficar escondido, ou guardar, ou ficar no abrigo, em um lugar que não tem saída. Porque quando diz sim, Herodes, está dizendo beco sem saída. Sabia que só tinha uma entrada. Moisés, um homem de grande experiência, por ele já ter sido ali comandante do exército do Egito. Ele conhecia muito bem aquele exército. Ele conhecia que, verdadeiramente, o povo de Israel estava em um lugar que era um alvo fácil se eles tomassem a entrada que o Paulo dizia. Por a frente estava o Mar Vermelho. E outro lado, algumas montanhas rochosas. E quando Deus ordena que Moisés fala, o povo volte, Moisés conhecendo o Deus que ele servia. Moisés sabendo que o Deus que tirou ele do Egito, com uma mão forte, com a mão estendida, que também teria capacidade suficiente de fazer atravessar qualquer obstáculo que o colocaria sobre o seu caminho. E nós observamos na Bíblia que Moisés não reclamou com o povo, ele não murmurou, ele não disse, ele não questionou com Deus. Quando Deus disse, Moisés, volte, pois eu acredito que se Deus permitisse que o povo estivesse no deserto sem nenhum abrigo, eles deram algo que às vezes não queria despertar o povo. Deus queria mostrar o seu poder, a sua autoridade. Deus queria mostrar o seu senhorio para aquele povo acreditasse e ficasse registrado na história que o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Louvado seja Deus. Por isso que ele disse, Moisés, diz que o povo volte e acampe lá entre o mar.
Moisés olha e fala para o povo: vou. Quando Moisés entra ali, e o Senhor Deus ainda diz para Moisés: eu não endurecerei o coração de Faraó para que ele persista o povo, para que ele vá atrás do povo, porque eu preciso ser exaltado dentro de Faraó. Meus queridos, e assim sucede quando aquele povo está à beira daquele mar. A Bíblia diz que ele levanta os olhos e vê que o exército de Faraó vem em busca do povo. E o povo começa a murmurar e pensa Moisés. E diz para Moisés: Moisés, porventura não teria seguro suficientemente do Egito para que nós fôssemos sepultados no Egito? Tu dirás que nós Egito para morrer nesse deserto? E a Bíblia diz que Moisés, amados, ele disse para o povo: não temos. Vereis que o Senhor Deus pelejará por vós e vós calareis. Sabe o que Moisés disse para o povo? Moisés, um homem que verdadeiramente conhecia o Deus que ele servia. E um homem, amados, quando está na direção de Deus, um homem que foi levantado para liderar o povo, ele jamais tem uma palavra de desânimo. Ele jamais pode deixar que o povo venha perder a esperança. Ele jamais pode deixar que o povo venha se enfraquecer da fé. Ele jamais pode deixar que o povo venha perecer. Moisés disse: olha, porventura o Senhor Deus não falou que seria conosco e que nos guiasse pelo deserto e que nada nos tocaria. Por isso acredite em Deus, porque Deus vai pelejar por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Observamos na Bíblia, irmãos, quando aconteceu aquele episódio com o rei Saul. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus afastou do rei Saul. E ali, um espírito mau, um espírito perturbador, tomou posse da vida de Saul. E a Bíblia diz que quando aquele espírito manifestava, ele perdia totalmente a noção. Ele se tornava um homem violento. Mas alguns dos seus servos aconselha ele e fala: olha, procura aí entre o povo de Israel homens que possam dedilhar na harpa e louvar a Deus. Você, no momento que você estiver agitado, eles estão tocando a harpa, esse Espírito sairá. Louvado seja Deus. E o rei aceitou aquele conselho. E disse para o seu servo: procure alguém entre o povo que tenha essas qualidades. E a Bíblia diz que levanta-se um jovem, dentro daquela multidão, e disse: eu conheço um filho de Jessé, o Elita. Ele é homem que sabe tocar muito bem. A Bíblia diz, amado, que ele era homem de guerra. E era homem que era sesudo em palavras, e que era animoso. Ele mostrou a qualidade que verdadeiramente tinha aquele homem, ou seja, este moço, por nome Davi. E o rei manda chamá-lo, traga ele. Nós temos que ter essa qualidade. Quando a Bíblia diz que ele era sesudo em palavras, ela estava dizendo: olha, ele tem uma palavra de ânimo para aquele que está disposto pela fé. Ele tem que ter uma palavra de ânimo para aquele que acha que não vai ter mais jeito. Ele tem que ter uma palavra que verdadeiramente levanta os céus daquele que está caído. Louvado seja o nome do Senhor. Davi tinha essas qualidades. E o Senhor Deus me faz entender
E verdadeiramente neste lugar tem homens que têm esta qualidade. E o Senhor Deus quer confirmar você nesta noite, porque Deus tem propósito na sua vida. Para sair de outra casa. E a Bíblia diz, amado, que Saul traz Davi. E Davi agora começa a trabalhar ao lado do rei. Eu fico imaginando, amados, se Davi não tivesse essas qualidades. Eu fico imaginando, pastor, se o Senhor tivesse, às vezes, alguém do seu lado que não tivesse essa qualidade. Quando o Senhor chamasse ele para que verdadeiramente trazer ao conhecimento Deus pleno, o Senhor tem a obra de Deus, ele viesse dizer, pastor, não vai dar jeito, isso não dá certo. Eu quero te dizer para você nessa noite, o obreiro tem que ter visão de Deus, para que na hora que o pastor conversar com ele, ele vai, pastor, vamos em frente, porque Deus é conosco. Isso que Moisés disse, não tenha esperança. Não fiquem murmurando como o teu Deus. Vamos em frente, porque o Senhor Deus pelejará por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vejo a Bíblia quando aquele gigante Golias começa a enfrentar o povo de Deus, desafiando o povo. Davi mostra a sua qualidade, chegando perante o rei, diz ao rei, não perca a esperança, não desafio ninguém, porque eu pelejarei com esse circunciso e verdadeiramente daremos a vitória para o povo de Israel. Sabe o que Davi estava dizendo? Rei, não se preocupe, não desanime o povo, eu me colocarei. Ele estava dizendo, olha, eu colocarei a minha vida em risco, por amor à minha pátria, por amor aos meus irmãos, por amor ao povo de Israel, por amor a Deus. Louvado seja Deus. Este é o homem que verdadeiramente tem a sua vida perante o Senhor. Um homem de espiritualidade. Um homem que não perca a visão de Deus. Homem que verdadeiramente ele olha e vê a necessidade de resgatar a manga da camisa e colocar em posição para fazer a obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, amado, voltando, aleluia, o povo olha e vê que verdadeiramente não tinha saída, não tinha para onde eles escapar. Pois só tinha uma estrada. Se o povo de Israel, o povo da Egito, com o seu exército, tomasse aquela estrada, o povo estava perdido. E a Bíblia diz que Moisés levanta e começa a orar a Deus. Começa a pedir ao Senhor que lhe dá uma saída. A Bíblia diz que ele começa a clamar e dizer ao Senhor, Senhor, foi o Senhor que fez o rochedo, foi o Senhor que fez o mar, foi o Senhor que criou todas as coisas no céu e na terra. O Senhor tem poder sobre todas as coisas. O Senhor pode, nessa hora, fazer com que nós vamos nas asas do vento, mas nos livra deste lugar, ou nos livra da mão de Faraó. E o Senhor Deus branda. Ele branda Moisés e diz, Moisés, por que clama a mim? Esse é o mistério da palavra, amados. Há momentos que nós temos que agir. Há momentos que nós temos que realizar. Há momentos que verdadeiramente nós temos que usar a autoridade que Deus colocou sobre a nossa vida. E aí Deus pergunta a Moisés, Moisés, o que tu tem na mão? Use a autoridade que tu te dei. Sabe o que Deus está dizendo para nós nessa noite? Porque temes a mim, porque temes essa luta que tem passado pela sua frente, sendo que eu já te capacitei, sendo que a autoridade está na sua mão. Use ela, porque o milagre quem faz sou eu. Para cair em pedaços do meu batalha.
Vai ser de novo a casa por que tomar ele da casa. Sabe o que Deus está dizendo nessa hora? Ele me deu a interpretação quando disse: eu tenho que capacitar porque tem medo, achando que eu não realizarei. Estende a mão no momento exato e eu farei com que o milagre aconteça. Deus disse: Moisés, que clama, que tu tens a mão. Jesus Cristo, quando chamou o seu povo e escolheu os seus apóstolos, ele disse assim: eu te usou com fé para pensar serpente e escorpião e todas as sortes do mal que atravessaram o teu caminho. Você não cabe no Deus. Você tem a autoridade de Deus. Deus te capacitou. Deus te deu dom. Use da liberdade para o Espírito Santo de Deus, para que ele te use. Aleluia. Você está segurando. Você não pode mais do que está no Egito. Você não vê a autoridade que eu te usei. Porque tem esquecido do poder que eu coloquei sobre a sua vida. Use agora. Use agora e você merece o que farei. Renova cantará se ao pecado. E que como a Catarina ao cai, porque me contará cheia, que é o que te idioma, e que quita essa sua, eis a macaia não caia, porque não se me guiada, ou que quita essa subiada. Em idioma, quanto nenhum pecado, em idioma. Você verá que ele vai provar na Senhora do Senhor. E a Bíblia diz que Moisés tocou as águas. E as águas saíram. Outro mistério que nós vimos dentro dessa palavra. E a Bíblia diz que Moisés entrou na frente. E o povo ficaram no caminho seco. Ficaram à beira daquele mar olhando. E perceberam Moisés andar dentro daquela vala do qual abriu, dentro das águas. E a Bíblia diz que quando o povo olha, estando atônito, olharam e viram que nada aconteceu com Moisés, acompanhou Moisés até o outro lado da margem. O que nós entendemos nessa palavra? Que eu e você, quando estamos na frente de algo do trabalho de Deus, nós temos que ir na frente. Nós temos que abrir o caminho para que o povo nos segue. Se Moisés ficasse esperando o povo caminhar na frente, Moisés não era o ótimo líder. Eu quero dizer para você que nessa noite tem recebido a autoridade de Deus. Quando você dá o primeiro passo, o povo te acompanha e Deus abre as portas e a obra prosperará, porque Deus é comigo. Isso que Deus quer. Isso quer que Deus, você entendeu essa coisa. Uma parede de unidade, uma parede de outro, e o mar se secou. E o povo entrar acompanhando Moisés. E a Bíblia diz que chegou o exército de Faraó. Ficaram ali observando o vento. E criou um temor dentro deles que eles não puderam segui-lo. E a Bíblia diz que a natureza ajudou o povo de Deus naquela noite. Com relâmpagos e trovoadas. E o nevoeiro que cobria. Mas quando o povo decidiu a seguir, o povo de Israel já não tinha mais com que alcançá-lo, porque eles já estavam chegando, atravessando ali a outra margem.
O que quer dizer isso, meu Deus? O que nós aprendemos com isso? Deus cria a situação e o seu inimigo não tem força para te alcançar. O seu inimigo não vai conseguir te tocar. O inimigo não vai conseguir te deter, sabe por quê? Porque Deus é Deus que peleja por mim e por você. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Deus, esta noite está cumprindo o ministério da igreja. Desta noite está dizendo: eu te chamei para ser livre, eu te chamei para liberar, eu te chamei para você verdadeiramente apacentar meu povo, eu te chamei para você mostrar o caminho da verdade, eu te chamei para levar como a bênção celestial. Grande obra da sua. Mantenha a mão para mim. Mantenha o som de mão. Porque Deus é contigo. Porque Deus que te chamou. Às vezes, amados, pela nossa fragilidade, às vezes bate nossos pensamentos, e às vezes até mesmo achamos que nós somos incapazes, verdadeiramente, humanamente dizendo, nós somos incapazes. Mas quando nós deixamos Deus guiar o nosso espaço, não desviamos no inferno e passa descendo, porque Deus é conosco. E Deus hoje está dizendo: mate, somente mate, e use o poder que eu te dado. Use o poder que eu tenho te dado. Eu descansando na vida, amados. Quando Elias para com Deus e pede para que Deus o recolha, o leva para si, porque já está no campo cansado, o Senhor Deus ainda disse para ele: tem ainda uma obra para realizar na terra, você vai e unge Eliseu em seu lugar, porque ele vai dar continuidade na sua eterna obra. E a Bíblia diz que quando Eliseu apossou o poder da autoridade que havia na vida de Elias e que Deus tinha os capacitado, a Bíblia diz que ele ia travessando e naquele momento sai os homens zombando de Eliseu. Eliseu olha para trás, usa a autoridade que ele tinha ali recebido da parte de Deus e disse: olha aqui, que seja a mão do Senhor, seja contra ti. E a Bíblia diz que ali saiu uma junta e destruiu aqueles homens, deixando somente dois para contar que verdadeiramente Deus era na vida de Eliseu. Deus quer que eu ensine. O que nós aprendemos dessa passagem? Que o mal é destruído pelo poder do nome de Jesus. Deus está quieto esta noite. Capacitar jovens, capacitar irmãos e irmãs, capacitar crianças, para que verdadeiramente faça diferença na terra. Porque o Senhor é Deus do céu, é Deus da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Use a autoridade que Deus te deu. Use a autoridade que Deus te deu. Porque o Deus tem te capacitado. É o Deus que peleja por mim e por você. É o Deus que deu autoridade, é Ele que responsabiliza. Ele que te chamou, Ele que te capacita. Ele que te deu poder, é Ele que usa. É Ele que te capacitou nesta noite, Ele quer que tu use. Esse tanto Ele colocou sobre a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, nós nos implicamos dessa forma. Moisés estava mais preocupado. Moisés tinha 600 mil homens, fora crianças, fora mulheres, fora os animais que eles iam levando. Ele sabia que somente com a intervenção divina ele podia ser livre daquela perseguição e daquele grande exército. Mas tinha uma coisa: ele estava esquecendo que estava depois de um poder sobrenatural. Um poder que é inexplicável aos olhos humanos. Um poder que o ser humano não entende. É por isso que às vezes, amado,
que através da palavra que sai da sua boca, Deus age e alguém não entende, mas essa autoridade que Deus nos colocou, que você use sem medo, porque Deus te liberta. Ele disse: foi eu que me chamei, na responsabilizo pela coisa que acontecerá. Ordene que o povo baixe. Olhando, amados, o grande risco à frente. Como poderia descer para que o povo baixasse? Mas eu vou te fazer pensar. Toda oportunidade de havia um poder de Deus. Toda autoridade de Deus está sobre a sua vida. Pode usar si mesmo sem dúvida. Porque estiver em seu coração, será que é Deus. Deus te deu, use! Ele que te capacita e a vencer também do seu coração. No momento que Deus ordena que você age, às vezes o seu pensamento será meu. Eu quero te dizer para você, quando Deus fala, não há confusão. É Deus que te deu, é Deus que está capacitando, é Deus que te deu, use! Não deixe que algum obstáculo que atravessou o caminho, você acha que é tão grande para você, não. É Deus que vai pelejar. Maior é Deus, maior é o Senhor. O apóstolo Paulo ele diz, chamado, que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas é contra as bestas, contra as potestades, nas nações celestiais. Eu estava dizendo, olha, se fosse por coisas diante dos nossos olhos, poderíamos contemplar a face, nós poderíamos desviar dela. Se nós fossem coisas de nossa mão, podemos poder tirar do nosso caminho, mas são coisas espirituais, que são decididas espiritualmente. É para que aquele que está na vida espiritual, que entenda coisas espirituais. Eu quero perguntar essa noite, se porventura alguém que está vendo de nós ainda não aceitou Jesus, ou está distanciado do caminho do Senhor, quer fazer uma nova aliança com Deus. Essa noite, a noite é profunda, o Senhor está te chamando nessa noite. Deus quer te salvar, quer te libertar, quer te dar um novo rumo. O Senhor Deus quer fazer uma grande obra na sua vida. Eu convido você para que venha até a frente, quero orar com você. Você que está distanciado, ou que ainda não aceitou o Senhor Jesus, aceitar o Senhor Jesus é fazer uma nova aliança com Ele, é deixar Ele ser Senhor na nossa vida. É deixar que Ele venha a partir nesse momento, é nos dar uma nova direção, é nos instruir. Eu quero orar com você, para te ajudar em oração. Deus, eu quero te ajudar em oração. A partir desse momento, a partir dessa hora, a sua vida já não vai mais ser a mesma. Eu Senhor, reconciliando comigo. Reconciliando com o Senhor.
Imagina que está tentando o Senhor Jesus. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Tem mais alguém que quer reconciliar com o Senhor Deus? Vem, nós estaremos orando por vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Vem, seu nome vai. Marcos, no livro de Isaías, capítulo 49, e o versículo diz, a Bíblia diz desta forma: porventura esquecerá do fruto do seu ventre, mas que é esquecer. Eu jamais esquecerei de que do Senhor. Sabe o que Deus está dizendo? Desde o ventre da sua mãe eu tenho que chamar para o agressor. Fique na presença de Deus. Deixe a liberdade para que o Espírito Santo de Deus trabalhe na sua vida. E você verá o que Deus falar. Prospera através de você. Louvado seja o nome do Senhor. Há mais alguém? Mais alguém que está louvando o Senhor? Vamos orar por essas duas pessoas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Soberano Deus, eu quero falar. Em nome do Senhor Jesus, nesse caso, Senhor, reconciliando essa encarnação do Salvador. Pai, que Deus te peça que o Senhor possa perdoar os seus pecados, Senhor. E escrever o seu nome no livro da vida. Vai ajudar e orientar com a sua presença. Sustente o pecado da mão dele, não deixando que o seu servo vacila e transforme o seu caminho. Pai, que Deus eu confie que no nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos e pedimos a Deus, você continue fazendo essa obra, salvando, libertando, Deus, e batizando com o teu Espírito Santo, para adorar o teu nome, é o que nós pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero agradecer a Deus pela confiança a qual o Senhor tem nos dado, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Não tem distância. Nós estaremos terminando.